Amém, glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. Abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 19, versículo 16, porque o Senhor tem algo para falar para você nessa noite, assim como Ele falou para mim. Amém? E que seja hoje, que seja agora, e que Ele derrame através do seu doce Espírito essa palavra maravilhosa. Então lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, está escrito assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, eu vou ler ali em cima. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Glória a Deus. Pessoal, nós temos aqui um trecho muito famoso. O trecho do jovem rico, não é? Quantos de vocês já tinham lido e ouvido sobre esse trecho? A maioria de nós já ouviu várias vezes, não é verdade? Porque é um trecho que se fala muito a respeito do quê? A respeito de colocar o Senhor em primeiro lugar, não é? Colocar o Senhor acima de todas as outras coisas, inclusive das riquezas. É o que esse trecho está falando, e é o que Jesus fala de forma muito clara no final. Se você não... Jesus mostra para o jovem rico que para ele as suas riquezas eram mais importantes até do que Deus. Está entendendo? A gente sempre estuda e por esse ângulo e está corretíssimo. Afinal de contas, é isso o que ele quer dizer nesse trecho. Só que tem um versículo que me chama a atenção aqui no começo desse trecho. Logo lá no versículo 16 e 17, ele vai falando assim: E eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Em outras traduções, está assim, bom mestre. Lá em Marcos e também em Lucas está escrito assim: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele começa chamando Jesus de bom. E nessa tradução aqui, em Mateus, ele fala: O que eu farei de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus responde da seguinte maneira: Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Ou como está escrito lá, bom só existe um. E eu fico me perguntando, por que Jesus falou assim com ele? Por que Jesus deu essa resposta? Ele chegou e falou assim: Bom mestre, presta atenção nisso. O jovem rico chega em Jesus e fala: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus vira para ele e fala: Por que você está me chamando de bom? Está escrito em Marcos e em Lucas. Por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Por que ele fala assim? Por que ele vira para o jovem rico e fala: Por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Obedeça os mandamentos. Não é esquisito o jeito que ele fala? Como assim? Ele não é bom? Jesus não é bom? Por que ele fala que só tem um que é bom? Eu vou deixar o microfone para quem quiser responder. Uma pessoa aqui para responder. Por que ele fala só um é bom, que é o Pai dos céus? Ele não é bom? Jesus não é bom? Por que ele falou dessa forma?
Alguém, alguém pode falar aqui no microfone? Pode tentar. Qualquer um. Vamos lá, gente. A Andrea quer falar. Não, Andrea? O Léo? Fala, Léo. Ele queria ver se o jovem reconhecia como Deus. Alguém concorda? Você concorda? E a Madá? A Madá concorda também. O que você quer falar? O que você acha? Ela disse que, que o jovem estava achando que ele era bom. Sim. Sim. Não que Jesus não fosse bom, mas para confrontar o jovem, porque o jovem achava que ele era bom o suficiente e tudo mais. Mais alguém? Aham. Aham. Então Jesus, vocês concordam que Jesus está sendo irônico aqui? Ele está usando de uma ironia. Ele está fazendo uma jogada com um jovem rico aqui nesse trecho. E eu vi, dando uma pesquisada, lendo e dando uma olhada nas diferentes posições sobre isso, eu vi o que o Léo falou, o que a Júlia falou também, e lamento informar, mas vocês dois estão corretos. Calma, calma. Fiquem tranquilos. Olha que interessante. Um jovem rico, naquela época era difícil. Era difícil você achar um jovem rico. Hoje em dia, também não é tão fácil assim, né? A não ser que ele herde ou que ele consiga uma jogada de muita sorte. O que é mais fácil ver? Velho rico, não é? Gente mais velha rica. Geralmente é o comum. Jovem geralmente não é rico. Jovem geralmente tem que penar, pegar busão todo dia, às 7 horas, para chegar no trabalho às 8, sair correndo do ponto até o trabalho. Ainda bem que o busão agora está com ar-condicionado, graças a Deus, não é? Mas geralmente não se vê jovem rico, não é? Geralmente se vê velho rico, mas aquele jovem era rico. Provavelmente tinha alguma coisa a ver com comércio, porque a não ser que ele tenha herdado uma terra, muitas terras, provavelmente ele começou a comercializar, tá? Talvez, tá? Isso aqui tudo suposição, não tem nada disso na Bíblia. Aqui é o Carlão falando. Mas eu queria falar um negócio para vocês. Alguém que é jovem e que é rico, o que você pensa geralmente? O cara é jovem e é multimilionário. O que você pensa? Deve ser mala, não é? Mala sem alça, não é? Deve ser mala. Eu sei como é que é. Vocês pensam isso? Eu também penso. A gente assiste as séries. Geralmente o riquinho nas séries, como que ele é? Ele não é folgado? Em todas as séries, não é? Ele não é folgado, ele não é mala. Então, da mesma forma, esse jovem rico era meio mala. Ele era meio mala. E por que eu estou falando isso? Porque o jovem rico chega em Jesus e ele ajoelha diante de Jesus. Está lá em Marcos ou Lucas. Ele chega e ajoelha diante de Jesus. Quando você ajoelha diante de alguém, quer dizer que você se rende a essa pessoa, certo? Quer dizer que você se entrega a essa pessoa. Quer dizer que você está reconhecendo que essa pessoa é maior do que você, ok. Mas ele se rende ali diante de Jesus, mas ele não faz como a mulher que estava com fluxo de sangue, que rela na veste dele porque ela tinha certeza que seria curada. Ela não faz que nem o cego que estava gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não chega diante de Jesus
crendo que Jesus era Deus, que é o que o Léo falou ali atrás. Ele não chega diante de Jesus acreditando que Jesus tinha poder para salvar a sua vida. Ele chega diante de Jesus como os outros mestres, falando rabino, ou rabi. Ele chega falando bom mestre. E aí Jesus fala, e Jesus não fala isso, não leia esse trecho como Jesus falando de uma forma áspera. Por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Não era de uma forma áspera. Jesus estava com um monte de criança em volta, porque antes disso ele estava recebendo as crianças, e aí ele falou para as pessoas, deixai vir a mim os pequeninos, ele falou para os discípulos dele, porque deles é o reino dos céus, e ele começou a abençoar as crianças. E eles estavam naquele momento relax, porque está todo mundo legal quando está no meio de um monte de criança, não é? A gente dá risada, não sei o que tem, olha que fofinho, que gracinha, Deus abençoe você, não sei o que tem, né? Quantos aninhos você tem? Ela faz assim, você fala, que gracinha, né? Vai ser assim com a Madá quando ela crescer aqui e tudo mais. Então, Jesus estava num momento tranquilo. E aí o jovem rico provavelmente já estava observando Jesus, certo? Estava observando ali por perto. E aí ele chega correndo, a palavra de Deus fala, e ele se ajoelha. Só que ele se ajoelha como se estivesse se ajoelhando de alguém que sabia muito, de um mestre, de alguém poderoso, alguém respeitado, já que tinha multidões seguindo ele. E ele fala, bom mestre. E olha como que são as coisas. Ele era rico e ele já falava de uma forma bem materialista. Como que eu faço para herdar a vida eterna, não é? Herdar, nossa, como eu queria ser um herdeiro. Eu sou herdeiro, você também é. Eu sou herdeiro no sentido de que eu vou herdar do meu pai um zapito de caçar passarinho que ele herdou do pai dele. É isso que eu vou herdar. Talvez eu pegue lá na hora que a gente for repartir os bens, um paletó velho dele, alguma coisa assim, alguma coisa que ele gostar, o violão. O violão dele eu vou herdar, vai ficar comigo, não com as minhas irmãs. A minha irmã nem toca violão bem. E a outra não toca nada, nem violão, nem teclado. Então eu vou herdar alguma coisa. Esse cara já era rico, já era muito rico, milionário, e ele já chegou pedindo, falando para Jesus, Jesus, o que eu vou herdar? O que eu faço para herdar? Gente, presta atenção, como um jovem rico, na verdade, somos nós hoje. Porque você começa na segunda-feira de manhã no seu trabalho e vai até sexta-feira pensando em trabalhar, e você vai vendo o seu Instagram, o seu... agora não pode mais ver Twitter porque o Xandão proibiu, mas você vê o Facebook, você vê todo o resto, o quê? Dinheiro, dinheiro e dinheiro, e você queria ser herdeiro, e é problema quando a gente extrapola no cartão de crédito, porque aí vai faltar dinheiro, e é problema quando falta dinheiro, porque aí você não pode fazer o que você quer. Por quê? Porque o que manda nesse mundo é dinheiro, cara, é dinheiro, não é? Que nem tem aquela música do pregador Lu, dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Dinheiro move o mundo. Então o jovem rico, ele estava movendo o mundo na frente dele, porque ele era rico. E ele, como rico, só conseguia pensar em riqueza, e riqueza, e riqueza. E para ele o céu era uma riqueza. Tanto é que quando Jesus fala para ele, ó, dá tudo que você tem aos pobres, e aí você vai, como que é? Pega ali no certinho o versículo, ó. Jesus respondeu no versículo 21, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Olha lá, e você terá um tesouro no céu. Gente, sinceramente, eu queria ter um tesouro na terra, não é? Você não queria ter um tesouro aqui na terra? Olha o jovem rico pensando, tesouro no céu? Eu quero ter um tesouro na terra. Caramba, eu quero andar de Nivus, que nem a gente estava falando ontem. Eu quero andar de Nivus. Eu quero comprar um tênis de R$1.000. Não é verdade? Eu quero comer todo dia no Una. Eu quero comer todo dia no restaurante mais caro de Ribeirão Preto. Eu quero usar os tecidos mais finos. Eu quero estar entre os mais tops. Eu quero estar entre os influencers. Não é assim? A gente não olha um Nivus top ou uma BMW. Esses dias eu estava abastecendo o nosso Fox
E aí passou uma BMW e parou assim do lado. Hoje cedo, passou uma BMW e parou ali na frente. E aí eu olhei assim, eu falei, caraca, quantas vezes essa BMW é superior ao nosso Fox, não é? E aí Jesus vira para ele e fala: se você pegar todos os seus bens e doar tudo aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Só que o jovem rico não quer um tesouro no céu. Assim como muitas vezes nós não pensamos em ter tesouro no céu. Muitas vezes, Rubem e Pedro, e Carol e Madá, nós pensamos em ter tesouro somente na terra. Não é? Nós pensamos em ter somente tesouro na terra. E aí você pensa tanto nisso, e você vê tanto isso nas redes sociais, e você vê tanto isso na rua, que você começa a olhar para as suas coisas e reclamar delas, não é assim? Você olha para a sua casa e fica reclamando dela. Você olha para as suas roupas e você tem vergonha delas. Você olha para o seu celular e você queria ter um mais moderno. Você olha para aquilo e você queria ter um melhor. Você está sempre insatisfeito e sempre reclamando. E olha só, o jovem rico tinha tudo, mas ele ainda não era satisfeito. Tinha o melhor cavalo que ele quisesse, porque na época não tinha carro. Ele tinha as melhores túnicas, porque na época não tinha tênis da Nike. Então ele tinha a melhor sandália, ele tinha o melhor tudo, não é? Mas ainda assim ele não estava satisfeito. Por isso ele teve que sair correndo. Olha só, gente, o que a palavra de Deus fala. Ele saiu correndo e se ajoelhou diante de Jesus, porque ele estava desesperado, porque os bens dele e todas as suas riquezas ainda não eram suficientes para que ele estivesse satisfeito. Cara, se você não estiver satisfeito em Cristo, você vai estar sempre procurando algo mais. Sempre, sempre. E o Evangelho de Jesus Cristo é satisfação. Repete comigo. O Evangelho de Cristo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... é satisfação. O Evangelho de Cristo é suficiente e o jovem rico não estava achando suficiência em tudo aquilo que ele fazia e que estava na lei. Agora, vamos para um outro ponto. Tudo que o jovem rico disse que fazia, estava certo. Não é? Vamos ler o que ele fazia? Olha lá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, tem alguma coisa ruim nisso? Amar o meu próximo como a mim mesmo, ver o outro como igual. O jovem rico fazia. Honrar o pai e a mãe, o jovem rico fazia. Olha que legal. Ele não furtava. Então, provavelmente ele não fez de forma sacana a riqueza dele. Ele trabalhou. Ou herdou ou trabalhou. Ele não roubou de ninguém. O que mais? Não adulterarás, ou seja, não traiu a esposa dele. Isso é bom, não é? Quem trai a esposa é infiel. Isso é terrível. Então, todas as coisas que Jesus falou, o que ele respondeu? Mestre, tudo isso eu tenho observado. Só que vocês percebem que o Jesus, nessa pegadinha que ele estava fazendo com o jovem rico, ele só falou coisas para o próximo. Não matarás, não adulterarás, não é? Não darás falso testemunho, não furtarás, e o que mais? E honrarás... Oi? Honrar pai e mãe e tratar o seu próximo como a si mesmo. Então ele só falou coisas em relação ao próximo, não é, Jesus? Só que lá nos 10 mandamentos tem uma outra coisa. Não terás outros deuses além de mim, é Deus falando. Tem outros mandamentos que não dizem respeito só ao próximo. Tem mandamentos que pedem que você seja fiel a Deus também. E esses mandamentos o jovem rico não estava cumprindo. Então, presta atenção nisso. Quando Jesus vira para o jovem rico e fala: por que você está me chamando de bom? Bom só tem um, que é o Pai. O que ele estava falando? Que o jovem rico ainda não reconhecia e não era filho de Deus. E por causa disso ele não olhava para Jesus Cristo como Deus.
Bom mestre. Bom mestre qualquer um é. Bom mestre qualquer um que estuda é. O cara estudou muito lá, virou bom mestre. Beleza, vai ensinar os outros. É bom, precisa de gente que ensine. Mas Jesus não é só um bom mestre. E Jesus não é alguém que você pode chegar e falar assim: olha, eu estou fazendo tudo certinho. Agora eu posso herdar a vida eterna? Eu sou merecedor da vida eterna agora? O que o Gui Cardoso estava falando aqui na ministração dele? A graça é algo que nós não merecemos. Então você pode não matar, deixar de roubar, você pode fazer tudo certinho, Davi. Você pode declarar todos os seus impostos, você pode passar a vida inteira sem adulterar, sem trair a sua esposa, sem adulterar a sua fé, sem adulterar qualquer outra coisa. Você pode passar a vida inteira vindo na igreja, obedecendo os seus pais, honrando eles, e ainda assim não herdar a vida eterna, porque você não consegue ver ainda Jesus como Deus, você ainda não consegue ver Jesus como seu Salvador, você ainda não consegue reconhecer que Jesus te ama, a ponto de dar a vida dele por você. A partir do momento que você reconhece que o Espírito Santo de Deus te convence, que Ele toca o seu coração, você nasce de novo no seu espírito, na sua alma, você vira uma nova criatura, você passa a enxergar as coisas agora como santo, você começa a enxergar Jesus como a fonte da vida. E aí sim, você herda a vida eterna, mas não porque você mereceu, mas porque você recebe ela como herança, porque você se torna filho. Então isso que é herdar a vida eterna. Se você herda alguma coisa dos seus pais, correto? Pensa uma coisa aí que você vai herdar do seu pai quando ele morrer, ou da sua mãe. O que você vai herdar do seu pai e da sua mãe quando eles morrerem? Eles conseguiram uma casa, aí quando eles morrerem vai vender e repartir entre os irmãos? Tem dessa, né? Por aí. Ou então seus pais vão deixar o quê? O que eles vão deixar, Rachel? Remédios? Hã? Diabetes? Você já herdou isso? Não, ainda não. Ainda não. Se Deus quiser, não vai herdar, não. Eu não vou herdar a barriga do meu pai, se Deus quiser. O que vocês vão herdar dos seus pais? Você só herda quando você é filho, não é? Não tem como você herdar. Ah, eu gostava muito dele, vou ficar com a herança. Não é assim. Você precisa estar apto a receber essa herança. Isso. Se você estiver no testamento dele, serve, né? Porque ele te colocou. Mas se ele não te colocar, você não vai herdar nada, certo? Então, da mesma forma é com esse jovem rico. O jovem rico chegou em Jesus pedindo herança. O jovem rico chegou em Jesus falando assim: o que eu tenho que fazer para herdar? Eu estou fazendo tudo certinho. E Jesus, o que ele falou? Você não pode herdar, porque o principal você ainda não tem, você não ama a Deus. Gente, não é só doar aos pobres, porque está escrito, Paulo escreve lá em 1 Coríntios, que mesmo que você pegasse tudo que você tem e doasse aos pobres, se não tiver amor, de nada valeria. Não é? Então, Jesus colocou ali, na verdade, aquilo, e a gente sabe disso, Jesus colocou aquilo que ele sabe que atrapalharia o jovem rico, que é o amor dele, acima de todas as coisas, pelos seus bens, não é? A ponto do jovem rico não querer herdar nada lá na vida eterna, herdar nada no céu. Eu vou querer o que com o céu? Eu quero coisa aqui na terra. Vocês estão entendendo? É o pensamento do jovem rico e é o que o mundo está treinando você para pensar. Eu quero as coisas aqui na terra, eu quero as coisas aqui na terra. Não é? Só que Jesus falou, bom só tem um, é Deus. E ele era Deus. E o jovem rico não conseguiu ver ele como Deus. E o jovem rico só conseguia ver o dinheiro e as riquezas como Deus. Para de ver os bens, a riqueza e todas essas outras coisas como Deus, senão você não será encontrado entre os herdeiros da vida eterna. Entende? Começa
de forma prática, a agradecer ao Senhor pela sua camiseta. Não é? Começa a agradecer ao Senhor pela sua casa, pela sua comida. Mas você não come filé mignon todo dia? Bem-vindo à vida real. Bem-vindo à vida real. A vida real em que às vezes você vai ter que comer uma carne moída mesmo, ou às vezes só ovo. É normal, gente. Presta atenção, a maior parte da humanidade vive assim. Na verdade, a maior parte da humanidade nem pode ir comprar frango, por exemplo. Olha só que loucura. A maior parte das pessoas não tem acesso a carne, a proteínas, carne, ovos, a todas essas coisas como nós temos. Aqui em Ribeirão Preto, você vai no Macro, você vai no Açaí, você vai no Atacadão, você compra 1 quilo de frango e você come a semana inteira. Tem gente que vai morrer sem ver carne de frango na vida. Você acredita numa coisa dessa? Que tem gente que vai morrer sem ver carne de frango na vida? E eu amo carne de frango. Fritinha assim, no óleo, com alho e sal. Delícia. Então, presta atenção. Começa a ser grato pelas coisas que Deus te deu. Começa a ser grato por aquilo que está na sua vida. Começa a ser grato pelos seus pais. Começa a ser grato pela sua família, pela sua casa. Começa a ser grato por coisas que o Senhor ainda vai colocar na sua vida também. Porque se você ficar reclamando o tempo todo, seu coração vai se encher de insatisfação. Você só vai conseguir reclamar e você só vai ficar satisfeito quando você tiver muitas coisas. E quando você tiver essas muitas coisas, você vai ver que vai precisar de ainda algo mais. Então não entra nessa roda do mundo. Não entra nessa grande roda de ficar desejando sempre algo mais. Seja satisfeito. Luta pelas suas coisas, ok, vai atrás, sonhe, conquiste, mas seja satisfeito. E reconheça ao Senhor Jesus Cristo como Deus. Que é o que o jovem rico não reconheceu. Então, olha essa pegadinha de Jesus. Presta atenção nessa pegadinha. O jovem rico chega, bom mestre. Ele chega assim na frente de todo mundo. Olha que coisa bonita. Ele ajoelha na frente de Jesus. Bom mestre. E aí Jesus fala, por que você está falando bom? Bom só tem um, que é Deus. E aí ele fala aquilo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus continua a pegadinha dele. Ele fala, você não pode matar, furtar, tem que honrar os pais, tem que amar o próximo, não pode dar falso testemunho. E aí o jovem com certeza enche o peito dele e fala, tudo isso eu faço. E agora, o que mais eu preciso fazer? E aí Jesus, em Marcos, fala, se eu não me engano é Marcos, Jesus amando-o, Jesus amou ele. Jesus viu o jovem rico insatisfeito. Jesus viu o jovem rico precisando de algo mais. Assim como ele olha para você e te ama, e olha para você e sabe exatamente aquilo que você precisa fazer para herdar a vida eterna. O jovem rico precisava vender tudo que ele tinha e dar para os pobres e seguir Jesus, que ele precisava de Deus no final das contas. E Jesus te ama e sabe o que você precisa fazer para herdar a vida eterna. Você precisa de Deus. Amém? E os seus amigos lá fora precisam de Deus. A sua família precisa de Deus. Porque sem Deus, sem Jesus Cristo no nosso coração, nós nunca vamos herdar a vida eterna. Então Jesus veio fazendo essa pegadinha com o jovem rico. Aí o jovem rico falou, tudo isso eu tenho feito, com muito orgulho, achando que ele era muito bom. E aí Jesus falou, então faça isso. E era aquilo que ele jamais poderia fazer, porque ele amava demais as riquezas. Pessoal, o Senhor Deus ama cada um de vocês, porque fala na palavra que Jesus amou o jovem rico. E ele ama cada um de vocês. E o desejo dele é que vocês amem a ele da mesma forma, acima de todas as coisas. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu espero que você reflita nela e que você seja tocado. Eu espero que você consiga compreender a real extensão dessa palavra e trazer ela para dentro do seu coração. Glória a Deus. Fica em pé no seu lugar.